Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando um pouco mais sobre a estrutura de controle da linguagem R e para isso nós estamos aqui novamente com o R Notebook dentro da IDE do RStudio para estar trabalhando com a linguagem R dentro desse ambiente de programação. A gente vai estar trabalhando então com o if e else, nós temos também o for loop, o while loop e também o repeat loop e algumas outras estruturas como o break e o next. Certo? Vamos fazer alguns exemplos de cada estrutura. Vamos começar com o if else. Então esse if e o else, ele testa uma condição e acaba agindo sobre essa mesma condição. Então nós temos aqui o yield, estamos adicionando ao nosso objeto yield o valor de 89. Então se nós rodarmos uma condição if, então como se fosse um se yield for maior que 80, então printa ou até mesmo imprime esse valor do yield. Como essa condição aqui está sendo verdadeira, porque nós temos o yield maior que 80 e isso é verdadeiro, já que o yield é 89, ele vai acabar printando esse valor de 89. Caso a gente tivesse aqui um valor de 79 de yield, a nossa condição é falsa, então ele acaba não printando nada, visto que a nossa condição não foi destacada nesse caso. O if utilizando o else juntamente, então nós temos o yield, vamos agregar esse yield, o valor de 120. Se a condição nossa de yield é menor que 100, que não é o caso, e era para imprimir soybean yield. Se não, esse else é basicamente um se não, imprime corn yield. Visto que nós temos o yield menor que 100 e não é verdadeiro essa condição, então ele vai acabar imprimindo o valor de else, do senão, do corn yield. Certo? Vamos então utilizar também o if, o else, if e o else. Nós temos então basicamente três estruturas de comando dentro desse if aqui que a gente inicia. Então vamos agregar novamente o valor de 100 ao yield. If yield menor que 50, imprima bean yield. Se não, se yield menor que 100, imprima soybean yield. Se não, imprima corn yield. Então nós temos aqui que o yield é 100. No entanto, o yield dessa condição, ele refere-se que é menor que 100. Então, como o 100 ele pertence a outra condição do else, ele vai acabar imprimindo nessa condição o corn yield. Vamos fazer essa rodagem. Corn yield. No entanto, se nós adicionarmos aqui a esse condicional maior, ao invés de só maior, maior é igual a 100, nós teríamos a impressão do soybean yield, como nós temos vistos aqui no como se fosse o console ou os resultados do chunk nesse caso. Vamos passar para o for loop, que também é amplamente utilizado dentro da linguagem R. Nós temos então que o for loop ele executa um loop, um número fixo de vezes. Então nós temos aqui, vamos criar um vetor, ao invés de termos criado um escalar até então. Então, para nós criarmos um vetor, a gente acaba utilizando a função concatenate, o Czinho. Dentro dessa função concatenate, nós agregamos esse conjunto de valores. Certo? A função for, a gente acaba utilizando bastante e ela é amplamente utilizada juntamente com o for. O for acaba utilizando bastante o in. Então, ela basicamente funciona utilizando for, abre parênteses. Podemos colocar qualquer letra, aqui nesse caso eu acabei utilizando o i. Então, for, esse i é basicamente como se fosse um para cada. Para cada, em, yield, printa cada um. E aqui a gente utiliza uma função também, o syslip, é para printar a cada 1 segundo nesse caso. Então, o sistema dorme 1 segundo e acaba printando o valor após esse 1 segundo. Então aqui ele vai acabar printando cada valor dentro desse conjunto de yield e a cada 1 segundo. Vamos ver como é que vai ser realizado esse comando. Então a cada segundo ele está printando um valor. Certo? Terminou todo esse vetor e ele acaba printando todos eles aqui. Também
de certa forma, nós temos o while loop. Ele funciona, na verdade, ele executa um loop enquanto a condição for verdadeira. Então, quando a condição for verdadeira, ele vai acabar printando ou realizando o que a gente está dizendo após esse chaves aqui. Então, yield, vamos atribuir ao objeto yield o valor de 50 nesse caso. Enquanto, né, que é a tradução do while, enquanto o yield for menor que 100, imprima fabácia, e aí a gente está fazendo um adicionamento do objeto yield. Cada vez que ele roda, ele adiciona 10 a esse objeto yield. Então vamos rodar isso para a gente ver o que está acontecendo. Então ele adicionou 10, 60, fabácia, fabácia 70, fabácia 80, fabácia 90, fabácia 100. Então quando nós tivermos essa condição como verdadeira, ele vai estar realizando ou imprimindo ou codificando o que a gente colocou dentro dessas chaves. O repeat, ele é utilizado também e ele executa um loop infinito e ele deve ser realizado ou utilizar algum outro atributo, algum outro comando para estar parando esse código, senão ele vai acabar tendo um loop infinito que não é muito bem-vindo para a linguagem R. Ela não consegue trabalhar muito bem com isso. Então nós temos aqui novamente agregando o yield 50, repeat, então repita o print de yield, e aqui novamente nós estamos agregando 10 para cada vez que roda isso, e nós vamos parar, fazer um break, quando se o yield for maior que 100, certo? Vamos rodar isso aqui. Ele vai estar rodando os valores até 100, porque não é maior ou igual a 100, então quando for maior que 100 ele vai parar. E quando for, então, por exemplo, o próximo valor seria 110, né? 100 mais 110, e esse 110 é maior que 100, então ele parou quando deu 110. Diferentemente, então vamos estar olhando um pouco mais sobre esse break e sobre o next, que também é um outro comando que acaba pulando essa interação e acaba sendo bastante útil para questões também de programação com os loops. Aqui novamente vamos utilizar o yield, agregando um vetor com a função concatenate, né, do Czinho. Agregamos todos esses valores dentro dessa função de concatenar. Yield nós temos, então, para cada um desses valores em yield, e se esse valor for maior que 100, printa esse valor. No entanto, é para parar quando ele achar um valor maior que 100, certo? Vamos ver como é que vai ser utilizado essa estrutura. Então, o que aconteceu? Ele printou 55, printou 35, printou 80, encontrou o valor de 140, ele parou, ele fez o break e não printou mais nenhum valor, apesar de ter valores de 100, que o 100 ele não é maior que 100, né? O valor de 100 ele não é o maior valor que 100, então ele acabaria sendo printado se essa condição não tivesse o break, e também o 50 aqui ele deveria ser printado se não tivesse essa condição de break. E mudando esse break para o next, então basicamente tem o mesmo vetor, o mesmo objeto com os mesmos valores. Para cada valor dentro do yield, se esse valor for maior que 100, pula esse valor e printa os demais valores. Então vamos rodar aqui para nós vermos o que acontece. Então, printou o 55, visto que ele é menor que 100, printou o 35, o 80, o 140, ele pulou, fez o next. O 100, ele é um valor que ele não é maior que 100, então nós temos ele também impresso no console. Pulou o 120, pulou o 110 e printou o 50 novamente. Basicamente são essas estruturas que nós temos de interação dentro do R. Nós temos então o if-else, o for loop, o while loop, o repeat loop, e nós temos essas outras duas condições, o break e o next, que ajudam bastante dentro do processo de interação dentro da linguagem R. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais!